Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João e venho estar trazendo hoje mais uma palavra viva para o coração dos meus irmãos, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 até o versículo 13, que nos diz assim, meus irmãos: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um deles de acordo com as obras que tinha praticado. O mar entregou os seus mortos, e a terra, o Hades, entregaram os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. E a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aqui no versículo 15, para concluir: E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. João aqui, que teve a visão do Apocalipse, que o próprio Jesus Cristo deu essa visão para ele, que iria acontecer naquele grande dia do julgamento, do juízo final. Aqui, meus irmãos, João estava tendo a visão do grande trono branco. E esse grande trono branco estava sentado, né, Deus Pai, para julgar com Jesus, né? Então, quem vai julgar os vivos e os mortos, o único que tem esse poder de julgar os vivos e os mortos é o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele grande dia, meus irmãos, vai se abrir os livros, o livro da vida, o livro das obras, todos os livros vão ser abertos naquele dia. Se seu nome não for achado no livro da vida, meus irmãos, infelizmente você vai estar na frente do trono, você não vai estar ao lado do trono com Jesus para julgar. Que a palavra de Deus diz que aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, o nome dele é escrito no livro da vida. E nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas eles serão juízes e sacerdotes. Junto com Cristo irá julgar as pessoas que não aceitaram o Evangelho, o amor de Jesus Cristo para se salvar. Então, infelizmente, essas pessoas que vão estar à frente do trono, elas serão julgadas. E como o nome delas não vão estar escritos no livro da vida, porque elas não aceitaram o sacrifício de Cristo, elas vão ser julgadas pelas suas obras. Então, meus irmãos, olha a importância de você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O seu nome é escrito no livro da vida e apagado do livro das obras, do livro da morte. Todas as suas obras passadas que você fez, todos os seus pecados serão apagados a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e resolve ter uma mudança, né? Uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, de atitude, e o seu nome passa a ser escrito no livro da vida, quando você decide realmente a servir o Senhor Jesus, meus irmãos. Mas aquele que não aceitou a Jesus em vida, morreu com seus pecados, será julgado pelas suas obras, pelas suas iniquidades que praticou aqui na terra. E naquele grande dia, a Bíblia diz aqui que o inferno, o Hades, vai dar os seus mortos. Por que dar os seus mortos, meus irmãos? Porque quando a pessoa morre sem Jesus, então a alma dela, vai para o Hades, vai para o inferno, e ali aquela alma dela fica sendo atormentada até aquele grande dia. Ali é tipo um local de espera, meus irmãos. É um local de espera para o julgamento. As almas de quem morreram sem Cristo hoje estão esperando no Hades, no inferno, para aquele grande dia do julgamento, do juízo final. E naquele grande dia o Hades vai dar os seus mortos. A pessoa vai aparecer ali, o espírito da pessoa vai aparecer diante de Deus para ser julgada. Será julgada por todas as suas obras que praticou aqui na terra. Mas antes disso, que a palavra de Deus diz, meus irmãos, que o julgamento, esse grande trono branco aqui, é depois do milênio, depois do reino de Jesus. Então essas almas vão ficar sendo atormentadas lá até o grande dia do juízo final. De grande dia, Deus vai pedir o Hades, o inferno, que é o local de espera, depois do reinado do Senhor Jesus Cristo e dos santos que reinarem com ele nessa terra. Aquele grande dia eles vão serem julgados. A alma deles serão julgadas no trono branco. Então, o Hades vai dar os seus mortos, o inferno, que é o local de espera
dos mortos, né? Que lá eles estão sendo atormentados de dia e de noite e vão ser jogados no lago de fogo. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que o lago de fogo é a segunda morte, porque a primeira morte é essa do corpo. A alma vai ali para o inferno para ficar aguardando o grande dia do juízo, que depois disso vai ter um juízo pior ainda, meus irmãos, que é o lago de fogo, que é pior do que o Hades, que é pior do que o inferno. O lago de fogo, meus irmãos, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo, né? O anticristo e o falso profeta será jogado no lago de fogo também. Quero dizer para meus irmãos que o inferno, o lago de fogo não foi feito para o ser humano, meus irmãos. O lago de fogo ele foi feito para Satanás e seus anjos, foi feito para o anticristo e o falso profeta. Mas infelizmente, aqueles que não aceitam viver uma vida de renúncia, que não aceitam viver uma vida para praticar a vontade de Deus, que não aceita Jesus Cristo como um Senhor e Salvador das suas vidas, infelizmente aqueles, meus irmãos, aqueles que querem ser o dono das suas vidas, fazer suas vontades, viver de acordo com as suas vontades, com a vontade da carne, aqueles que morreram nos seus delitos e pecados, meus irmãos, infelizmente, meus irmãos, eles irão parar no lago de fogo também. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte aqui do corpo na terra. A Bíblia diz que o ser humano morreu uma vez só, segue-se ao juízo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Logo em seguida, segue-se ao juízo. E esse juízo, ali, se a pessoa morrer em Cristo, ela vai descansar no paraíso, meus irmãos. Ela vai descansar no seio de Abraão até o dia do arrebatamento, que é onde o Senhor Jesus Cristo virá nos ares e ressuscitará os que estão mortos em Cristo. E a alma deles vai descer do paraíso, se encontrar onde está o corpo aqui na terra, e vai ressuscitar glorificado, e aonde os vivos também serão transformados, meus irmãos, terão um corpo glorificado. E reinarão com Cristo, né? E infelizmente para quem não aceitou a Jesus, irá sofrer o dano da segunda morte, né, meus irmãos? Quem morreu sem Jesus Cristo irá para o local de espera, primeiramente, que é o Hades, né? Que é o local de tormento ali, de uma sala de espera dos mortos, né? Onde ele será atormentado e no final será jogado no lago de fogo eternamente. Enquanto nós que somos salvos em Cristo, vamos estar reinando com Cristo eternamente, no milênio, onde descerá a nova Jerusalém, meus irmãos, e todos nós veremos ali para sempre. Então, meus irmãos, pense na sua vida, tenha uma reflexão como é que ela está. Entenda que você precisa de um Salvador. Entenda que você não pode ser salvo pelas suas obras, por fazer isso ou aquilo, por ajudar o próximo, por não matar, não roubar. Não, a salvação está em Jesus Cristo. Você tem que aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, meus irmãos. Se arrepender dos seus pecados, renunciar às suas vontades e obedecer à palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu venho trazer para o coração dos meus irmãos hoje, que os irmãos possam refletir e possam entender que há um juiz e naquele grande dia do julgamento do trono branco, ele irá julgar as suas obras. Mas naquele grande dia também terá o nosso advogado, que intercede por nós, que se nós aceitarmos ele como nosso Salvador, nos livrará tanto da primeira morte, que é o inferno, e tanto da segunda morte, que é o lago de fogo. E nos dará a vida eterna, porque esse local, meus irmãos, não foi feito por ser humano. Não queira nem imaginar como é esse local, meus irmãos, o lago de fogo, o inferno, meus irmãos. Então se arrependa dos seus pecados, tenha uma vida de renúncia, faça a vontade de Deus e Ele te dará a vida eterna, uma vida com abundância. Tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas, para que o Evangelho possa se espalhar e avançar o reino de Deus. Dê o like, tá bom, meus irmãos? E que essa mensagem vocês possam refletir sobre o grande julgamento do trono branco. Tá bom, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus.